A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus, que bom estar aqui com vocês, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meus amados, é muito maravilhoso poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo a última lição dos jovens. Glória a Deus, tem por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Amados, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula, mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando. Eu agradeço a vocês pelo convite e todos aqui atenderam, estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para trazer essa maravilhosa lição, finalizando aqui esse trimestre que teve por título aí Davi, de pastor de ovelha a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Glória a Deus. Amados, fé e ação em meio às adversidades da vida. Nós não devemos, amados, jamais perder nosso foco, a nossa fé em Deus quando vem as adversidades da vida, porque é no meio das adversidades que Deus também opera em nossas vidas. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, ter atendido aí o nosso convite, vocês que estão chegando, os professores também que irão dar sua próxima aula aí, nesse domingo, dia 29 de junho, né? É a última aula aí que nós estamos trazendo. Fique à vontade para estudarmos junto aí a palavra de Deus. Queridos, um homem segundo o coração de Deus. Entre todas as biografias, amados, as biografias escriturísticas, poucas são tão ricas, né, multifacetadas e marcantes quanto a vida de Davi. Filho de Jessé, né? Ele é filho de Jessé, esse Davi. Dos 7 filhos, ele é o mais novo. Nenhum outro personagem na Bíblia, né, do Antigo Testamento ocupa tanto espaço, né? Nem ganha tantas nuances e tem assim seus êxitos e fraquezas tão escancarados como este homem, o Davi, que nós iremos falar dele agora. O homem que o tornou homem segundo o coração de Deus foi sua disposição de obedecer, arrepender-se e colocar toda a vida a serviço do Senhor. Vamos concluir agora mais um trimestre. Você está pronto para aprender a palavra de Deus? Então vamos lá, juntos estarmos estudando e aprendendo junto aqui a palavra de Deus. Temos aqui o texto áureo, né, que é o texto principal da nossa lição. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 22. Na lição diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração. Isso aqui é Deus falando. E que executará toda a minha vontade. E na tradução NTLH diz assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo, né? Atos 13, 22. Meus queridos irmãos, nós temos aqui algumas passagens paralelas, né? Por exemplo, lá em Salmo 89, versículo 20, vai nos dizer: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. E lá no Salmo, se não me falha a memória, que é capítulo 13, versículo 14, vai nos dizer: mas agora seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aqui é Samuel falando para Saul, né? Falando que Deus buscou um homem que governasse Israel, porque Saul ele não andou segundo os princípios, segundo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. E lá em Salmos 70, Salmo 78, versículos 70 e o 71, vai nos dizer: também escolheu seu servo Davi,
e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Amados, essa verdade central que une todos esses textos é que Deus não se impressiona, ouça isso no nome de Jesus, Deus não se impressiona com aparências, títulos ou até mesmo posições sociais. Não, Deus não se impressiona com isto não, certo? Mas Ele escolhe pessoas pelo coração e pela disposição de obedecer. Davi foi separado e levantado não por mérito humano, ouça isto, mas porque o Senhor viu nele um servo sensível, né, disponível, né, disposto e pronto para cumprir toda a sua vontade. Em cada personagem, amados, fica claro que Deus procura, chama, unge e capacita quem se dispõe a viver segundo o seu propósito. Ouça isso em nome de Jesus. Mesmo que venha dos lugares mais humildes, o verdadeiro valor diante de Deus está em um coração moldável, pronto a servir e a obedecer. Coração moldável, aquele que molda os princípios de Deus e não deixa ser uma pessoa endurecida, não. Ele é pronto a servir e a obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos sido pessoas assim também, com nosso coração moldável? Que Deus possa moldar, trabalhar em nossas vidas? Será que nós estamos prontos a servir e obedecer ao Senhor? Fica aí esta reflexão para nossas vidas, essa interrogação para nós. Vamos ver aqui a verdade prática, né, que é o resumo da lição, que nos diz assim: ao conhecermos a vida de Davi, nós podemos entender o que fez dele uma personagem tão destacada, a presença de Deus em sua vida. Então foi isto que fez Davi uma pessoa destacada, foi a presença de Deus na sua vida. Eu gosto sempre de trazer aqui, desculpem, gosto de trazer aqui sempre uma atividade aqui para vocês poderem, os professores, né, que estão aqui e aqueles que irão nos ouvir depois, né? É uma atividade para você fazer aí com a sua classe, né? Atividade, linha do tempo de Davi. Qual é o objetivo disso aqui? É mostrar que em todos os momentos da trajetória de Davi, a presença de Deus era o fator decisivo. Qual o procedimento que você vai tomar? Primeiro, no quadro, você vai desenhar, né? Os professores vão desenhar aí uma linha de tempo com 3 marcos. Pastor de ovelha, batalha contra Golias, rei de Israel. Você pode colocar esses 3 marcos. Se tiver outra coisa que você queira falar sobre Davi, você vai falar. Mas de início você pode fazer isso aqui, né? Pastor de ovelhas, batalha contra Golias e rei de Israel. Aí, segundo ponto, você peça aos alunos que citem qualidades ou realizações, né, de Davi em cada etapa. Por exemplo, coragem, liderança, habilidade, humildade e etc. Em cada marco você escreve junto a principal verdade. O Senhor era com Davi. A gente pode usar o texto lá de 1 Samuel, de 16 e 18. 1 Samuel 18 e 12. 2 Samuel 5, versículo 10. Em quarto, você vai explicar ali. Davi viveu situações diferentes, enfrentou desafios variados, mas a presença de Deus foi o segredo em todos os momentos. E quinto, finalizando, pode finalizar pedindo que cada aluno escreva uma área da vida em que deseja mais a presença de Deus e ore por isso ao final da atividade. Vamos ao ponto? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos aqui pontos fracos, pontos fortes e êxitos de Davi, né? Teve ali fraquezas e erros, né? Mas nós com essas fraquezas e erros, nós podemos tirar lições para nossas vidas. Davi teve pontos fortes e êxitos, foi o maior rei de Israel, antepassado de Jesus Cristo, né? E citado na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. O maior rei de Israel, mas adulterou com Betseba, né? Isso aqui são os pontos fracos, fraquezas e erros, né? Então, pontos fortes,
ele foi rei de Israel. Outro ponto forte, ele foi antepassado de Jesus Cristo. Outro ponto forte, ele foi citado na galeria dos heróis da fé. Aí vem aqui as fraquezas e erros. Essa fraqueza e erro foi, no caso, adulterou com Betseba, planejou o assassinato de Urias, né, marido de Betseba, e não lidou decisivamente com os pecados de seus filhos. E lições de vida que nós podemos tirar: a disposição para admitir honestamente os nossos erros é o primeiro passo para lidar com eles. Davi fez muito isso aqui. Ele foi honesto, né, e ele reconheceu seus erros, ele admitiu. Outra lição de vida também: o perdão não remove as consequências do pecado. Né? Você vê que mesmo Davi sendo perdoado, mas as consequências vieram sobre a sua vida. Foi consequências trágicas que aconteceu na vida de Davi. Né? Então o perdão não remove as consequências do pecado. E outra lição de vida também: Deus deseja a nossa total confiança e adoração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, e Atos, capítulo 13, versículo 22. Glória a Deus. Nós vamos ler. Nós vamos aqui já ler a introdução, que diz assim: vamos refletir um pouco mais acerca dos tropeços de Davi ao longo do caminho, mesmo diante de momentos de grande frustração. Com o coração contrito, arrependeu-se, buscou perdão e continuou a sua caminhada glorificando ao Senhor. Davi destacou-se por suas virtudes e profundo desejo e a prática de estar no centro da vontade do Senhor. Então sigamos aí este exemplo de Davi. Primeiro ponto, amados: a história é inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Começou bem, né? Davi começou muito bem. A história de Davi, queridos, é impressionante. E começou bem, teve alguns tropeços, é claro, mas diante dos seus princípios e o seu relacionamento com Deus, continuou sendo um exemplo admirável de dedicação e compromisso com o Senhor. Né? 1 Reis 15, versículo 5. Amados, Davi ele começou bem, né? Por diversas razões que refletem seu coração íntegro, sua confiança em Deus e sua fidelidade, mesmo antes de ascender ao trono. Né? Abaixo, aqui a seguir, nós vamos destacar aqui os principais aspectos, né, do ponto do bom começo de Davi. Primeiro, o bom começo. Davi foi escolhido por Deus, não por critérios humanos. Ouça isso no nome de Jesus. Deus rejeitou os critérios de aparência e status e escolheu Davi, o caçula, que esteve no campo cuidando de ovelhas, né, das ovelhas de seu pai. Primeiro livro de Samuel 16, versículos 7 e 11. Então o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, vê por fora. Porém Deus, o Senhor, vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Davi era o improvável, mas foi escolhido para iniciar um novo capítulo na história de Israel. Deus viu algo em Davi que seus pais não conseguiram ver. Ouça isso no nome de Jesus. Foram muitas trajetórias ali que ele passou, né? Como vocês sabem, foram 7 filhos de Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um lá, que seria rei, Jessé provavelmente, né, chamou primeiro Eliabe, né, o mais velho. Falou: esse aqui provavelmente será o rei, um rapaz vistoso, bonito, um rapaz de guerra, acostumado, né, lutar, né, tá lá em 1 Samuel 16:6. Aí, quando passa diante de Samuel, o Senhor fala: não é este, você vê o exterior e eu vejo o coração. Aí ele chama lá o segundo, que é Abinadab, né, versículo 8, né, também o Senhor não escolheu a ele. Terceiro, Samar, versículo 9, o Senhor não escolheu a ele. Quarto, Natanael, né? Primeiro Crônica 2 e 14. E quinto, Radaí, versículo 14. E o sexto, Ozem, versículo 15. E o sétimo foi justamente Davi. Quando passou os 6, aí Samuel perguntou: acabaram-se os varões?
Aí Samuel gagueja ali, falta um menor, mas está lá no campo, cuidando das ovelhas e tal. Samuel fala, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, então, Deus ele vê o coração, um homem disposto, né, a cumprir o seu desígnio, cumprir o seu mandamento, a sua palavra. Irmão, Davi desenvolveu intimidade com Deus antes da fama. Nos montes de Belém, enquanto ele apacentava ali o rebanho de Davi, o rebanho, Davi cultivava uma vida devocional profunda. Ele compôs salmos, enfrentou leões e ursos com fé, né, em Deus. E em terceiro lugar, queridos, Davi começou com humildade e submissão. Olha, uma coisa que é interessante, que é intrigante aqui, é que Davi, amado, mesmo depois de ser ungido rei, ele continuou servindo como músico no palácio de Saul e como seu escudeiro, né? Sem usurpar a posição de ninguém. Ele foi fiel a Saul, mesmo sabendo que era o sucessor escolhido por Deus. Mas ele não chegou chegando e falando assim, sai daí que eu sou o novo rei, que eu sou... Não, não, não. Ele esperou, ele passou por todas as etapas que Deus preparou para a sua vida, de aprendizagem e tudo, mas conseguiu, ouça isso no nome de Jesus. E tem pessoas que só porque recebeu uma promessa de uma promoção na empresa, já quer logo passar por cima de todos, quer derrubar todo mundo do seu cargo e tal. Não, aguarde o processo para que você possa chegar no lugar em que Deus quer te colocar. Em quarto lugar, amado, Davi demonstrou fé, coragem, desde jovem. Ele enfrentou Golias com confiança em Deus e não em armas humanas, ok? As nossas armas, inclusive, não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer fortaleza do inimigo, né? Então, a sua motivação era a glória de Deus, não reconhecimento pessoal. Você pode ver lá em 1 Samuel 17, versículo 45 ao versículo 47. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, tropeços na longa caminhada. Glória a Deus. Irmãos, Davi é um dos nomes mais citados na Bíblia. Não faltam histórias, né, inspiradoras fazendo referência ao filho de Jessé e profundos salmos escritos pelo belemita, né? Porém, as sagradas escrituras, amados, também nos revelam os tropeços ao longo da caminhada do homem segundo o coração de Deus. Sempre um convite à reflexão. Primeiro, a inteligência como pai desde os primeiros, aliás, a negligência, né? A negligência como pai desde os primeiros conflitos familiares, desde cedo, Davi demonstrou fragilidade na liderança do lar, especialmente em relação aos filhos, mesmo enquanto rei, ativo e adorador fervoroso, foi omisso em disciplinar, por exemplo, né, e orientar a sua família. Segundo Samuel 13 vai falar isso, a omissão diante da violência de Aminon contra Tamar, né, e a falta de ação com Absalão foram os primeiros sinais dessa falha. Vocês conhecem, né, a história de Aminon contra Tamar, o meio-irmão. Aminon era meio-irmão de Tamar, né, filho de mães diferentes, porém os dois filhos de Davi. Tamar, sua irmã, sua meia-irmã, e Aminon. E Aminon se apaixona, justamente, um amor diabólico ali, se apaixona pela sua meia-irmã, pela Tamar, e finge doente e pede para o pai, né, mandar a menina ir lá fazer um bolo tal para ele comer, que está muito doente. E quando ela vai entregar o bolo, ele vai e praticamente estupra a sua irmã, e foi aquela confusão toda. Vai Absalão e mata Aminon, né, que era irmão também, Absalão, irmão de Aminon, matou ele e tal. E Davi fez vista grossa quanto a essas coisas. Quer dizer, ele foi uma fraqueza nesta área como pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ouça isso no nome de Jesus, não deixa, mesmo que Deus perdoou a Davi, não ficou sem consequências. Essas consequências foi tudo consequências do pecado com Betseba, a mulher de Urias, em que Davi teve relações com ela. E depois ele mesmo manda uma carta pela mão de Urias, para que o comandante coloque Urias na frente da batalha, para que ele morra, quando ele soube da gravidez de Betseba, né? Mas é assim, ele não ficou sem as consequências, foi perdoado. O profeta Natã foi lá, que você sabe da história. O profeta Natã foi lá, repreendeu, ele se arrependeu, Deus perdoou, mas as consequências vieram.
Então nós muitas vezes nós somos perdoados de algumas falhas que nós cometemos, mas as consequências podem aguardar que ela é severa, ela vem, ouça isso em nome de Jesus. Em segundo lugar, o adultério com Betseba, querido, e o assassinato de Urias, né, eu já acabei de falando aqui, antecipei, como diz segundo Samuel capítulo 11, esse é o tropeço mais grave de sua vida. Né? Davi, em tempo de guerra, permaneceu no palácio e caiu em pecado com Betseba. Para encobrir esse ato, né, ordenou a morte de Urias, marido desta mulher, Betseba. Em terceiro, a dureza de coração antes da confrontação de Natã. Segundo Samuel 12, após o pecado de Davi, ele permanece por um tempo sem confessar, vivendo em negação, né? Somente após ser confrontado pelo profeta Natã é que ele se arrepende profundamente, compondo aí inclusive o Salmo 51. Todos sabem, né? Quando ele se arrepende lá e fala, oh Deus, cria em mim um coração novo e tal, não me lances fora da tua presença. Então a gente vê, amados, que foi somente após a confrontação do profeta que levou ali a palavra de Deus que ele se arrepende. Ele poderia morrer sem confessar esse pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Ele confessou. Deus é misericordioso. Quando nós muitas vezes escondemos algum pecado, Deus revela, Deus mostra, Deus fala. Por isso que na igreja muitas vezes é desmascarado muitas pessoas, porque Deus quer salvar aquela alma, Deus quer que aquela pessoa confesse, ponha para fora, vomite aquele mal que está dentro do seu coração por muito tempo sem confessar. E em quarto lugar, querido, o orgulho ao ordenar o censo do povo. Lá em 2 Samuel 24, já no fim da vida de Davi, ele comete um ato de soberba, mandando contar o povo de Israel, confiando mais no número de soldados do que no poder de Deus. Isso aqui resulta, querido, em um juízo divino sobre a nação. Aí o reverendo Hernando Lopes Dias, ele interpreta esse episódio como a autossuficiência de um rei envelhecido, ainda suscetível a tropeços morais e espiritual. Eu destaquei aqui para vocês, que destacamos aqui, que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos tropeços. Davi errou gravemente, é claro, mas não permaneceu caído. Há perdão e recomeço para todo aquele que se arrepende sinceramente. Se você caiu, se você teve um tropeço aí na sua vida, não fique prostrado. Há sempre um recomeço. Se você se arrepender de coração, ouça isso no nome de Jesus. O Senhor tem sempre um recomeço para a sua vida. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico, o legado. Vejam só, amados. Falando de legado, aqui no livro de 1 Reis 2 e 11, foi no tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos ele reinou em Jerusalém e 33 anos. 7 anos, aliás, ele reinou em Hebron e em Jerusalém 33 anos. Deu 40 anos, né? Davi, amado, ele foi ungido rei aos 30 anos e reinou 40 anos. Ao todo ele viveu 70 anos por ter sido um homem de guerra, enfrentando situações adversas, né? E agruras terríveis. Aos 70 anos Davi já era um homem muito velho, muito velho ali, quando tomba pelo poder da morte. O historiador Flávio José, ele comenta, né? Ele fala assim, descreve Davi, o grande monarca de Israel, né? Ele fala, Davi foi um príncipe de grande piedade e tinha todas as qualidades necessárias a um rei que tem a peito a tranquilidade e a fidelidade de um grande povo. Nenhum outro foi tão valente. Era sempre o primeiro a se expor, né? A se expor ao perigo, para o bem de seus súditos, e a glória de sua nação convencia os seus mais exemplos, né? Pelo exemplo, né? Ele convencia aí os seus, né? Mais pelo exemplo do que pela autoridade. Que coisa linda, né? Convencer uma pessoa mais pelo exemplo, pelo fazer, do que dando a ordem, pela autoridade que ele tinha. Não. Era mais pelo exemplo que ele conquistava os seus súditos, né? Simplesmente com um bom exemplo, né? Ele mesmo fazendo e a pessoa seguia aquele exemplo. Então foi mais pelo exemplo do que pela autoridade a fazer
atos de valor tão extraordinários, que por mais verdadeiro que fosse, parecia inacreditáveis. Ele era muito sábio, né, em seus conselhos, muito resoluto nas suas deliberações, né, muito previdente no que se referia aí ao futuro, e além de sóbrio, doce, compassivo com os males, né, com os males de outras pessoas, e muito justos, né, virtudes dignas dos grandes príncipes, jamais abusou do soberano poder ao qual se viu elevado, né? Jamais ele abusou disso. Hoje em dia a gente tem muito abuso de autoridade, né? Muito abuso de poder, mas Davi nunca, né? Jamais ele abusou desse poder, exceto quando, lógico, ele se deixou levar pela paixão, né? Por Betseba ali, ele ultrapassou os limites. Jamais um rei, seja hebreu, seja de outra nação, deixou tão grande tesouro como este homem, Davi, que nós estamos aqui falando dele, ouça este nome, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo tópico, amado, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Vamos lá, vamos aqui falar um pouco sobre segundo o coração de Deus. Meus irmãos, a expressão homem segundo o coração de Deus aparece nas escrituras no contexto da rejeição de Saul e da escolha de Davi como novo rei de Israel, ok? Lá em primeiro livro de Samuel 13, versículo 14, o profeta Samuel declara: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem segundo seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja só que palavra pesada que o profeta Samuel leva ali para Saul, né? O homem chegar assim diante de um rei e falar isto tem que ser mandamento do Senhor mesmo, né? Mais tarde, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também reafirma essa designação ao mencionar, né, que foi até o nosso textuário aqui, ao mencionar Davi em seus discursos na sinagoga de Antioquia, né, da Pisídia, 13 e 22 de Atos, foi aqui o nosso textuário, que fala: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu já ouvi alguém dizer que esse título, amado, lhe é conferido porque durante os seus dias ele nunca adorou e nem serviu a outro Deus, né? Esta resposta está correta, porém incompleta. Vejam só: coração, um homem conforme o seu, né, coração, literalmente, calvavor, né, que é no texto hebraico, para a ponta, não frase assim, alinhamento ou semelhança, né, conformidade indica preposição a alguém sentimentalmente querido por Deus, mas para alguém cujo interior corresponde aos propósitos divinos, em outras palavras. Trata-se então de um homem em sintonia com a vontade do Senhor. Alguém que deseja obedecer e agradecer a Deus em tudo. Essa era o que Davi sempre fazia, obedecer, desejava muito obedecer e agradar a Deus em tudo. Essa designação aqui, irmãos, não significa que tal homem seja moralmente perfeito ou isento de falhas, não. Pelo contrário, muito pelo contrário. Davi, o homem assim chamado, ele cometeu pecados graves ao longo da sua vida. No entanto, seu coração era sensível à correção, pronto ao arrependimento e firmemente inclinado a fazer a vontade de Deus. Ele pecava, sim, mas não vivia no pecado, né, com prazer. Quando confrontado, não endurecia o coração, mas quebrantava-se diante do Senhor. Portanto, irmãos, à luz da exegese bíblica, ser segundo o coração de Deus significa viver em conformidade com os caminhos do Senhor, buscando fazer sua vontade, né, com humildade, arrependimento e temor a Deus. Trata-se menos de perfeição moral e mais de disposição espiritual, constante para andar com Deus, amar sua palavra e obedecer seus mandamentos. Certo? Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico deste tópico 2, um coração contrito. Amados, Davi teve ao longo de sua vida vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre Deus e ele, não. Mas como esse foi possível? Como isso aqui foi possível? Ele reconhecia, ok? Veja só por que isso foi possível. Porque ele reconhecia os seus erros, era humilde e ansiava pela integridade. Buscava ser sincero,
e justo, arrependia-se de suas falhas e humilhava-se em busca de perdão e restauração, como está lá em Salmo 34, versículo 18. Na linguagem bíblica, especialmente ao Antigo Testamento, o termo coração contrito descreve um espírito quebrantado, humilhado e profundamente arrependido diante de Deus, ok? Então a palavra hebraica traduzida aqui como contrito em texto como Salmo, por exemplo, 34, versículo 18 e Salmo 51, 17, né, Nishabar, que significa literalmente quebrado, esmagado ou despedaçado. Quando usada em referência ao coração, comunica a ideia de um espírito que perdeu toda a arrogância, presunção ou autossuficiência, sendo ele profundamente consciente da sua miséria moral diante da santidade divina. Um coração contrito, querido, é aquele que reconhece o pecado, lamenta profundamente por ele, busca com fé o perdão de Deus e deseja sinceramente viver em santidade. Davi, apesar de seus tropeços, permaneceu como homem segundo o coração de Deus, porque nunca perdeu essa disposição interior de quebrantamento diante do Senhor. E isso é que Deus quer na vida de um homem, amados. É quando o homem reconhece que pecou e que é carente da misericórdia do Senhor e põe toda a sua confiança em Deus. Aí sim é um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhece. Tem pessoas que é presunçoso. Deus está falando, Deus está mostrando e ele está nem aí. Ele é o certo, é o dono da verdade, é o dono da razão. E ele, para ele está certo, mesmo pecando, para ele está fazendo a coisa certa. Isso aí é arrogância, é prepotência, é ir contra Deus. Mas quando Deus fala, o homem tem que se quebrantar nas mãos do oleiro. A sua vida aqui, amado, nos ensina que é a queda, que não é a queda que define o fim da história, mas a forma como correspondemos a ela diante de Deus. O mesmo Deus que restaurou Davi, ele deseja restaurar todo aquele que, com o coração contrito, volta-se para ele. Como diz lá em Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém? Glória a Deus. Vamos ao terceiro tópico. Um desafio para cada um de nós, buscar a presença de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um grande desafio. Fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade, por exemplo. O Senhor sabia o que era melhor para Davi e Ele sabe o que é melhor também para você que está me ouvindo agora. Para você também. Buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de obra e de prioridades e de sentidos. Então, amados, ouça isso, amado, em nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus é, sem dúvida, o maior chamado da vida cristã. E, ao mesmo tempo, o seu maior desafio, não porque a vontade de Deus seja confusa ou contraditória, não, mas porque ela muitas vezes nos é revelada em partes, no tempo e no modo de Deus e não do nosso. Muitas vezes nós queremos a resposta de Deus da nossa maneira, rápida e tal, mas é no tempo de Deus. Amém? Irmãos, Davi não recebeu um mapa completo do que viveria. Não. Ele foi ungido, ainda jovem, enquanto pastoreava ovelhas em Belém, as ovelhas de seu pai. Não foi levado diretamente ao trono. Antes disso, ele experimentou anonimato, serviço, exílio, injustiças também e dores profundas. Tudo isso, querido, fazia parte da vontade de Deus para que ele, ainda que o próprio Davi talvez não entendesse o porquê de tantos caminhos tortos, no processo, mas ele seguiu, ele confiou e ele permaneceu. Então, não questione o processo. Não questione. Saiba que Deus tem para você lá na frente uma vitória. Amém? Ouça isso em nome de Jesus. O nosso problema não é apenas desejar saber a vontade de Deus, não. É confiar nela quando ela não parece clara. Certo? Então, o nosso problema não é este. Não é apenas desejar saber a vontade de Deus. Tá? É quando você confia na vontade de Deus quando ela não parece clara. Peraí, Deus prometeu isso e está vindo totalmente ao contrário. É quando você confia, que o processo que você está passando é um aprendizado para você pôr em prática aquilo que Deus te prometeu lá na frente. Quando os caminhos não são lineares,
quando há silêncio em vez de resposta, espera em vez de direção, e isto sim, aí é quando você passa a confiar em Deus, né? E vendo aí as coisas ao contrário, né? Espera, não, peraí, porque eu já não posso tomar direção, não posso, não, tem que esperar, certo? Tá em silêncio, né? Não vem a resposta, estou em silêncio, vou esperar. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, nós não temos controle sobre o porvir, né? Mas temos um Deus que guia o nosso agora. E viver a vontade dele não é ter um manual de previsões, não. Mas ter um coração inclinado a obedecer, mesmo nos vales da vida, ok? Estar no centro da vontade de Deus, amado, é o melhor lugar em que podemos estar. Por isso que nós temos que estar todo momento no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Segundo subtópico, servir. Irmãos, diante do exemplo aqui de Cristo, nós somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento da vontade divina, ok? Muitas vezes até pensamos que não conseguiremos, mas o Senhor nos fortalece e nos impele a ir além com o seu próprio exemplo, né? Como diz João, capítulo 14, aliás, versículo 12. Deus não nos chamou para uma fé estacionada, não, mas para uma fé que caminha, serve e entrega. Cristo é o modelo supremo. Davi, mesmo com falhas, foi um exemplo de obediência ao chamado. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tendo um exemplo de obediência ao chamado de Deus? Fomos lançados pela graça. Aliás, nós fomos alcançados pela graça, não para nos acomodarmos, mas para nos doarmos. Para encerrar esse trimestre, querido, esse trimestre aqui de estudo, é oportuno refletirmos sobre o chamado ao serviço cristão, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçamos então as palavras de Cristo todas as vezes que sentirmos aí crescer em nós a tendência para nos tornarmos lerdos e relaxados. Ele fala assim, olha, morri por você e você não querem cuidar deles? Morri por eles. Olha o que Jesus fala, morri por eles e vocês não querem cuidar deles. Falando de nós cristãos, né? Falando para nós cristãos, cuidar das pessoas que estão lá fora porque Jesus morreu por ele também. Certo? Eles foram dignos do meu sangue e todavia não são dignos do seu labor? Olha que reflexão para mim e para você agora. Eles foram dignos do meu sangue. Ó, Jesus derramou sangue por eles. E todavia, será que eles não são dignos do nosso labor? Olha que Jesus fala, eu desci do céu à terra para buscar e salvar o que estava perdido. E vocês, não querem ir à porta vizinha, ou à próxima rua, ou povoação para procurar ganhá-los? Olha que vergonha para mim. Hoje, que chicotada que eu estou tomando aqui. Jesus fala, eu desci do céu. Desci do céu. Olha, que maravilha. Desci do céu à terra para buscar e salvar o que estava perdido. E vocês não querem sair da sua casa, à porta vizinha, ou na outra rua, para procurar ganhá-los? Quão pequenos são o seu trabalho e o seu compassivo cuidado, comparado com os meus. Olha o que Jesus fala. Muitas vezes nós não queremos fazer isto. Não queremos levar uma palavra de Deus. Não queremos ir até uma pessoa que está precisando de uma palavra, de uma mudança. E Jesus fez tudo isso por mim. E nós não queremos compartilhar com outras pessoas. Olha que Jesus fala, eu me rebaixei para fazê-lo, mas para vocês é uma honra se empregarem nisso. Fiz e sofri muitíssimo pela salvação deles. Me dispus a fazer de vocês cooperadores meus, e contudo vocês se recusam a me dar um pouco que têm em mãos. O que é que nós temos em mãos? O tempo que nós temos para servir a Deus. É só isso que Deus quer que nós façamos. Usamos o nosso tempo para buscar aqueles que estão perdidos.
Vamos à conclusão, amados, estamos aqui terminando esta lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui caminhando já para 40 minutos. A conclusão diz assim: o legado deixado pelo homem segundo o coração de Deus nos impressiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus. Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor e de forma contínua busquemos ser segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Amados, só rapidinho aqui uma aplicação final. Deus ainda procura corações dispostos, não perfeito. O Senhor não chamou Davi por causa de sua força, aparência ou impecabilidade. Não. Se fosse por causa disso aí, né? Davi estava perdido. Ele pecou, foi um homem que muito pecou, mas foi um homem que muito reconheceu também os seus erros, né? Então Deus não nos busca por causa de força, de aparência ou impecabilidade, mas por causa do seu coração sensível e obediente. Da mesma forma, querido, Deus continua procurando homens e mulheres que, mesmo conscientes de suas limitações, estejam dispostos a obedecer e se arrepender e servi-lo com interesse de coração, né? Como diz 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Não se trata de perfeição, amados, mas de prontidão. O que ele espera de nós é um coração quebrantado e humilde, moldável nas suas mãos. Salmo 51:17. Nossos tropeços não anulam o chamado, se houver arrependimento, é claro, né? Arrependimento sincero. Davi pecou gravemente, mas nunca permaneceu no erro. Quando confrontado, ele não racionalizou, nem se justificou. Ele chorou, confessou e se quebrou diante de Deus, né? Você pode ver isso aí lá em Salmos 32, versículo... Salmo 32 e Salmo 51, capítulo 32 e capítulo 51. Então fica aí, amado, para o nosso aprendizado, essa última lição, né, fechamento desse trimestre, e na próxima semana nós estaremos dando início aí ao próximo trimestre, né, o terceiro trimestre deste ano. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um forte abraço a todos que vieram, a todos que irão ouvir depois pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que essa lição tenha servido para nós, para você que está nos ouvindo, e que nós possamos colocar em prática, né, os exemplos de Davi, de um coração quebrantado, de reconhecimento, né, quando erramos, e Deus assim será conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até logo, em nome de Jesus.